Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na live número 122. Caramba, hein? 2021 está voando. E aí, você já se tornou piloto da sua vida? Lembrando, todos os dias eu trago lives, faço lives diárias às 6 e 7 da manhã, trazendo conteúdos para auxiliar aí no seu equilíbrio emocional, na sua inteligência emocional, para que você possa assumir esse controle da sua vida e se sentir mais seguro para agir e avançar na vida. E olha só, hoje nós vamos bater um papo sobre isso aqui, ó. Essa semana eu tenho falado sobre alguns sentimentos. E vamos lá então. Errou. E agora? O que fazer? Talvez você errou com alguma pessoa, talvez você errou em alguma área da sua vida e você está se sentindo frustrado ou coisa assim. Olha só, o erro permite até você ser lembrado que você está vivo. E você é um ser humano e vai falhar. O erro vai te lembrar que você está vivo e está se movimentando. Olha só, então nós vamos falar sobre o arrependimento. É um sentimento que seu cérebro tem quando ele aceita o seu erro. O arrependimento é um sentimento que te preenche a partir do momento que você percebe que fez algo errado. E olha só, esse algo errado pode ser até uma decisão errada, algo que você fez errado, ou até mesmo não tomar decisão nenhuma. Perceba que quando você perde uma oportunidade por não ter tomado a decisão, você olha para trás, não vivi, acabei não fazendo aquilo e perdi a chance da minha vida. E você se arrepende. Mas olha só, você tem que se arrepender e se levantar logo. Você não pode ficar pensando, perdi a oportunidade, agora. Quando você fica lembrando os seus erros, mas não se levanta para agir, você acaba criando mágoas, acaba criando remorso, e isso vai te afogando, vai te sufocando ao longo da vida. O negócio é, errou, se arrepende logo, faz a seguinte pergunta. Bom dia, a Elisângela entrou na live aí, seja bem-vinda. E olha só, você tem que se levantar logo, senão você vai ficar remoendo e cheio de mágoa, isso vai te sufocando. Lembrando, arrepender é o quê? Se arrepender é ter um sentimento de aceitação. Aconteceu, escolhi errado, fiz a escolha errada, ou não agi, perdi a oportunidade e não agir. Não agir vai fazer você ficar patinando numa lama. E você fica só relembrando o que não fez, isso vai travar a sua vida. Você tem que levantar logo. Eu mesmo já cometi vários erros e a vida é uma escola. Às vezes a gente se arrepende, às vezes a gente ainda acaba tropeçando no mesmo erro várias vezes e tá tudo bem, você é um ser humano. Isso acontece para você ser lembrado que você está vivo. Só comete erro quem está vivo, quem já foi já era. Então, olhando dessa forma, você vai ter a coragem de se levantar de novo, você vai ter a coragem também de se perdoar, você vai ter a coragem de pedir perdão e seguir adiante. O problema é quando você não joga para fora esses erros e fica só relembrando. Mas eu agi errado lá. Em qualquer conversa eu percebo que muitas pessoas começam a relembrar seus erros. Eu não agi assim, eu sou todo errado. Para com isso. Você não deve explicação para ninguém. Ninguém tem nada a ver com sua vida. Não se preocupa com a opinião dos outros. Você tem que cuidar da sua vida. Eu, quando converso, evito lembrar dos meus fracassos, dos meus erros. Eu tento lembrar dos meus acertos, para justamente eu não ficar remoendo as coisas em que eu errei e fracassei, para que eu tenha força de vontade e lute pelo que eu acredito. Caso contrário, toda vez que você encontrar alguém ou estiver numa roda de amigos ou conhecidos, ficar relembrando seus erros, relembrando suas frustrações, você está alimentando a sua mente só com pensamentos ruins. E lembrando que para o cérebro dar significado no hoje, para você ter vontade hoje, olha só, sempre o seu cérebro volta ao seu passado, ele vai comparar a sua vida, comparar se você agradeceu ou se você foi ingrato ou se você não foi bem sucedido em alguma situação da sua vida. O que acontece? Seu cérebro vai automaticamente lá atrás, dar uma olhada nas informações a que você mais
revive ela em pensamento, ele vai tomar aquilo para dar um significado no hoje. Então, se você vive remoendo seus erros, vive remoendo seus fracassos, o que acontece? Seu cérebro te manda uma mensagem para dar o significado no hoje. Olha, você não venceu ontem e hoje vai ser um dia difícil também. Então você não vai conseguir. Olha só que interessante que é o nosso cérebro. Por isso você tem que se levantar logo. Beleza, errou, aceita, tá tudo bem. Aceitação. E toma uma decisão de agir diferente hoje. Tá tudo bem. O que eu aprendo com meus erros? Para onde eles podem me levar? Sem fracasso a vida seria perfeita e a vida não é perfeita. A perfeição é só no mundo ideal que imaginamos. Mas a gente pode melhorá-la sim, com certeza, entendendo isso. Olha só. Então, como é que a gente pode se livrar do peso, da culpa, né? O problema é quando a culpa toma conta e você fica todo lenhado e não consegue agir, não consegue ter esperança. Na verdade, você tem que racionalizar a situação. Entenda que é preciso fazer para mudar. Entender o que é preciso fazer para mudar. Você tem que agir. Você tem que agir diferente. Pensar o que eu aprendi com esse acontecimento, com esse erro meu. Olha só. Em seguida, você tem que levantar e andar. Levantar e andar, tá tudo bem. Levantar e andar. Lembrando, você não deve dar opinião. Você não deve se preocupar com a opinião dos outros. Assim, somente se você errou com alguém, com alguma pessoa, né, importante na sua vida. Então, você deve ir lá e conversar com a pessoa. Mas olha só, você tem que usar seu fracasso para não gerar culpa, mas para que ele se torne uma mola para os seus pés, para que você se impulsione e consiga dar passos maiores. Ainda que seja difícil para você, mas olha só, faça o que precisa ser feito. O que você vai fazer agora? Ah, Rodrigo, eu errei, agora estou me sentindo culpado. Olha só, primeiro, eu falei lá esses dias sobre quantas vezes devemos perdoar. Jesus falou para nós perdoar 70 vezes 7, isso dá 490 perdões por dia. Olha só, você tem que aprender a se perdoar também. Ou senão você vai viver numa culpa, numa angústia tão grande que você não vai ter vontade de viver. Você vai achar que é a pessoa mais errada do mundo. E a verdade é que todo mundo erra. Eu lembro de uma história que Jesus estava riscando o chão, estava fazendo um desenho, até fico curioso que desenho era esse que ele estava fazendo, né? Devia ser a respeito da vida, não sei. Jesus era incrível. E aí chegou um monte de gente, jogaram assim perto dele uma mulher que estava em adultério. Jogaram ela no meio na frente dele praticamente. Mas uma multidão se arrodeou ele para ver como ele ia agir, como ele ia fazer, se ele ia ir contra a lei de Moisés, que toda a mulher ou homem que fosse encontrada em adultério ia ser apedrejada. Então eles perguntaram a Jesus, e aí, olha só, encontramos essa mulher assim, assim, assado, estava em adultério. E a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. Então Jesus se levanta, olha bem no olho de cada um que estava presente e solta uma que somente alguém muito sábio, alguém muito inteligente, alguém que tinha um amor incondicional por um ser humano poderia falar. Ele olha no olho de cada um e diz assim: aquele que não tem pecado, aquele que nunca errou na vida, atire a primeira pedra. Olha só, ele lançou outra pergunta para eles. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso deixou a consciência deles começarem a acusar eles mesmos. Porque todo mundo erra. E todo mundo sabe disso. E Jesus fez essa pergunta justamente para eles terem consciência que todo mundo é falho. E por que trouxeram só a mulher e não trouxeram o homem também? Não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus está aberto a perdoar todos. O Criador está nos perdoando. O Criador nos perdoa. E você quer carregar culpa por quê?
Não seja um coitadinho nessa vida. Não ande como coitadinho. Errou, arrependa-se, aceita esse erro e sempre se pergunta o que eu aprendi com isso. E siga em frente. Então Jesus ali fez todo mundo ter consciência que todo mundo é falho e ele falou para a mulher: ei mulher, alguém te atirou uma pedra? Alguém te acusou? Cadê seus acusadores? E a mulher olhou para o lado e disse: ninguém, Senhora, ninguém está aqui. Então ele falou: segue e não pequeis mais. Nesse mesmo erro, você aprendeu uma lição. Você está livre. Vai. Então é muito importante a gente se arrepender, mas não ficar remoendo nossos erros. O fracasso é sim uma escada para o nosso sucesso, pois sem eles a gente nunca ia ter uma nova visão, porque é somente com as experiências que a gente vai amadurecendo. Só não erra quem não se movimenta. Se você não se movimentar na vida, você nunca vai errar com ninguém. Por exemplo, se eu me isolar de todo ser humano ao meu redor, se eu ficar parado, se eu não agir, se eu não me movimentar, eu nunca vou errar. Porém, eu nunca vou viver. Porém, eu nunca vou ter experiências. E sem experiências, eu não evoluo. Sem experiências, eu não amadureço. Sem experiências, é como uma árvore sem nunca ter levado uma rajada de vento. Ela vai ser uma árvore que, quando der um vento, as raízes dela vai estar fracas. Elas vão estar fracas. O vento vai derrubar, vai arrancar. Então é muito importante você olhar as experiências da vida como um aprendizado. Todo dia a gente está aprendendo. E é engraçado que muitos dizem assim, tipo, errar é comum, mas errar no mesmo erro é burrice. Mas muitos não aceitam que erram várias vezes, das vezes na mesma coisa, ficam patinando. Porque todo mundo passou por alguma experiência negativa no passado e muitos não conseguem ressignificar. Até mesmo essas pessoas que dizem que errar no mesmo erro é burrice, porque não conseguem ressignificar na verdade. E isso atrapalha o ser humano. Hoje eu consigo entender por que as pessoas fazem o que fazem, até mesmo eu, porque às vezes a gente faz umas besteiras, umas idiotices no automático. Porque a gente realmente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu inteligência emocional na escola, a gente não aprendeu a lidar com a nossa mente. A gente só vai aprender quando a gente tem a força de vontade e o movimento de começar a se autoconhecer. Então eu queria te dizer hoje: errou? Respira, tá tudo bem. Arrependa-se, aceite esse erro e diga para você mesmo o que eu aprendi com esse erro. Se você falhou com alguém importante, vá e peça perdão. Agora, se você talvez perdeu uma oportunidade, não tomou uma decisão, aprenda que sempre oportunidades sempre vão surgir. Agora, numa próxima oportunidade que vier, esteja pronto para tomar uma decisão diferente e começar a desfrutar dessa vida. Toda experiência gera um aprendizado e a experiência só surge para quem se movimenta. Se você não se movimenta, você está evitando erros e falhas e isso é perigoso. Você não vive. Você tem que cuidar para não ficar travado na vida. Talvez você fique com medo de errar de novo e não comece a se movimentar. Isso é um problema. Vida em movimento. Tudo está em movimento. O universo inteiro está em movimento. Deus fez as coisas em movimento. Tudo está em movimento. O problema é você ficar estagnado, com medo de errar, com medo de ofender alguém. E aí vai travando a sua vida. Se movimente. Está tudo bem. A jornada inteira você tem que entender que você vai fracassar em alguma área. A jornada inteira você tem que entender que você vai falhar. O problema é você não falhar por estar estagnado. Eu digo a você, se movimente. Viva intensamente. A nossa vida é muito curta para nós ficar remoendo nossos erros. E ela é muito longa quando a gente entende que vai falhar ao longo da jornada, mas vai obter experiências para nós poder tomar decisões melhores nas nossas vidas. Então, gente, espero que vocês façam um ótimo domingo. Tenham um bom dia. Aproveitem. Descansem. Fiquem em paz. Desfrutem o hoje.
E lembre-se, seu Criador está sempre aberto a te perdoar. Perdoe-se a você mesmo. Aprenda a se perdoar. Aprenda a aceitar que aquilo já é passado e o que vale é o agora. Grande abraço, eu fico por aqui e até amanhã.